Boa tarde, queridos. Seguinte, na aula de hoje, uma coisinha simples que eu planejei. A gente vai resolver duas questões da avaliação, aquelas questões que mais deram trabalho para vocês. O que me estranha muito ser essas duas questões as que mais deram trabalho, tá? Mas tudo bem. A gente tá vendo as questões que teve mais taxas de erro, tá? Por isso que eu vou levar elas duas. A gente vai resolver elas, é somente isso. A resolução é super simples e super rápida. Botei aqui, a gente vai ler a questão e vamos resolver. Questão da UFU de Minas Gerais, Universidade Federal de Uberlândia. O fosfogênio CoCl2 é um gás. É preparado industrialmente por meio de reações entre o monóxido de carbono e o cloro. A fórmula estrutural da molécula do fosfogênio apresenta. Nesse caso, ele trouxe a relação entre as ligações dessa molécula. E aí, como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Olha, a gente tem que lembrar algumas características desses elementos. Primeiro, lembrar que o carbono ele faz parte da família 4A. Isso significa que ele precisa fazer 4 ligações para poder estabilizar a sua molécula. O oxigênio faz parte da família 6A, o que significa que ele precisa fazer 2 ligações para estabilizar a molécula. E o cloro faz parte da família 7A, o que significa que ele precisa fazer apenas uma ligação para estabilizar a sua molécula. Com isso, a gente já define os elementos centrais e como organizá-los. Olha, eu tenho um carbono, um oxigênio e 2 cloros. Eu vou direto para a estrutura, tá, pessoal? Então, observe o seguinte, eu vou botar um carbono, tá? Eu vou ter 2 cloros, tá? E vou ter um oxigênio, certo? Essa seria a estrutura inicial. Só que observe o seguinte, com o cloro eu só preciso fazer uma ligação e está ok. Com o oxigênio eu preciso fazer 2 ligações, né? Que ele precisa ter 2 elétrons para estabilizar. Aqui só tem uma ligação. E com o carbono que está aqui no meio, eu preciso fazer 4 ligações. E se vocês observarem, tem um H, porque nesse programa, o H ele sempre vai preencher a ligação vazia. Então o que falta aqui é só a ligação dupla com o oxigênio. Eu nunca lembro o nome, acho que vai dar o nome, né? É porque aqui é um comandozinho que eu nunca acerto. Pronto. Certo? Aí a única coisa que está aqui estranha é justamente que ele não está com carbono representado, né? Bora mexer nas propriedades e eu vou botar para ele exibir todos os elementos. Aí, como consequência, a estrutura do nosso elemento vai ser essa daqui, ó. Vai ser um carbono fazendo 4 ligações, sendo uma dupla com oxigênio e 2 simples com os cloros, tá? Então a resolução da questão estaria nessa daqui, nessa observação. Observe como ela é simples. E a questão que é para ser super tranquila para vocês. Essa daqui também ela é para ser bastante tranquila, tá? Nessa questão, eu estou perguntando para vocês que ao observar as reações, me digam que tipo de reação é essa. Aí vocês vão ter que me definir reações simples, dupla troca, simples troca ou decomposição, né? Adição ou decomposição. Ou síntese ou adição, né? Aí como é que a gente vai definir aqui? É super simples de observar. Eu tenho 2 reagentes formam um produto, é de adição, né? Ela sofreu uma síntese do alimento. Eu tenho um produto, tem 2 reagentes, ela é de decomposição, né? Então, essas seriam as duas respostas. A primeira é de adição e a segunda de decomposição. Observa que para as duas questões a gente não teve nenhuma dificuldade, não teve nenhuma coisa que fosse considerada difícil. E mesmo assim foram as questões que tiveram uma taxa de erro maior. Tá, gente? Bora concentrar um pouquinho mais nisso daí e verificar porque isso está acontecendo com um errinho besta desse. Vocês não podem cometer esse tipo de erro não, valeu? Bom, não tenho mais o que falar. Para vocês eu tenho que falar o seguinte, as notas de vocês eu vou lançar agora de tarde. Talvez antes desse vídeo já tenha lançado lá no portal de vocês, porque infelizmente a gente errou. Não colocou o e-mail. Eu apaguei sem querer, né, a opção de e-mail e aí vocês não receberam por e-mail o resultado, que é o que eu gosto de fazer. Então vocês vão ver. Quem tiver dúvidas, por favor, manda para mim que a gente vai tirando elas e organizando qualquer coisa no WhatsApp, tá? Então, era só isso mesmo. Valeu, valeu, obrigado e até.